presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele se manifestou a respeito do que está acontecendo lá em Israel, Palestina, faixa de Gaza, confusão, tiroteio, guerra e tudo mais, porque Lula disse no início da noite de ontem que conversou por telefone com o presidente de Israel e que fez um apelo para a abertura de um corredor humanitário entre a faixa de Gaza e o Egito. O presidente brasileiro reforçou que está mobilizando esforços diplomáticos em prol do corredor humanitário para que alimentos, água e remédio entrem em Gaza, para que os civis que queiram sair de lá possam ter o caminho livre. Em uma rede social, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que solicitou ao presidente de Israel todas as iniciativas possíveis para que não faltem, como eu disse há pouco, água, luz e remédios em hospitais. Não é possível que os inocentes sejam vítimas da insanidade daqueles que queiram a guerra. Lula ainda afirmou que voltou a condenar os ataques do Hamas em Israel. E Fernando Tupan, o presidente brasileiro, já havia chamado a ação do Hamas de terrorista no fim de semana, quando o grupo invadiu Israel. Tiago, o Lula não consegue falar direito português, vai conseguir falar com o chanceler israelense, mas nunca. Ele deve ter sido a chancelaria brasileira, conversou com a chancelaria israelense e o governo do Partido dos Trabalhadores está tentando tirar proveito disso. Eu não acredito que ele tenha conversado diretamente, porque o Brasil não ajuda nada a Israel, quem ajuda mesmo é o Biden, e o Biden deve ter uma linha direta com o presidente israelense para discutir as ações. Mas, veja só, o governo petista do Lula demora para tomar ações. Isso já deveria ter ocorrido. Eu não vi até agora o Lula falar dos brasileiros mortos, assassinados pelo Hamas. Isso sim seria importante. O Biden está batendo o pé e rodando a baiana. O Lula deveria rodar a baiana e impor o Brasil como uma nação realmente deveria ser. Nada disso tem que ser aceito e as medidas têm que ser imediatas. Tiago. Daniel Matos, a oposição, o Congresso aqui do Brasil estava cobrando uma posição mais firme, mais rígida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e agora saiu a informação que ele considerou o Hamas, então, como um grupo terrorista. Tiago, demorou um pouco, mas o presidente teve a consciência, teve a maturidade para considerar os ataques terroristas, né? Uma coisa a gente pode falar, nós que criticamos e muito o governo nacional, nessa situação da guerra, nesse retorno dos brasileiros que estão lá, ele vem atuando de uma forma diplomática, claro que pode não agradar a todos, mas saindo na frente de muitos países. A gente acabou de citar aqui que o Reino Unido, um país da Europa, ele está cobrando R$ 1.800 para as pessoas retornarem para o seu país, coisa que no Brasil eles não cobram nada. Claro que o presidente Lula tem as preferências dele, tem tudo, demorou um pouco para se pronunciar dos ataques terroristas, mas ele vem tentando esse diálogo de paz, que é o que todo mundo quer, que os dois países que eles entrem em conversa, que tenham, para que não morram, principalmente os inocentes, crianças, as mulheres indefesas, essas cenas que a gente vê aí pela internet hoje, que isso acabe o quanto antes, porque a paz, assim, o Carioca falava aqui, nessa guerra, traz coisa ruim para todo mundo fica com o coração apertado, porque sempre tem uma pessoa lá, um conhecido, alguém aqui do Brasil que pode estar sofrendo, e a gente não tem o que fazer. O que nos resta é orar, rezar e tentar que os comandantes desses países sentem e se organizem para que não aconteçam mortes mais. Pamela Bussolini, ontem eu quase precisei organizar aqui um octógono entre você e o Ângelo Rigon, porque vocês estavam... É um grupo terrorista? Não é grupo terrorista? Hoje aqui não tem o Rigon para fazer sua defesa, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então, do PT, considerou o Hamas como uma ação terrorista. Então, a questão de ontem acaba se elucidando hoje,
né? A minha discordância com o Rigon ontem foi sobre o ponto até quando o país não vai, né, se posicionar, dizer que terror é terror, que terrorista é terrorista, entende? E foi dito ali ontem, né, que não poderia, porque isso seria ali como é que eu diria? Eu não sei nem que termo que o Rigon usou exatamente, mas aquilo seria uma postura de governo para evitar, por exemplo, um incidente diplomático. Mas a gente sabe que o Hamas não é o governo da Palestina, é um grupo terrorista, assim como o ISIS, né, o Estado Islâmico é um grupo terrorista, a Al-Qaeda, enfim, né? Então, por exemplo, o Lula caiu em si, enfim, né? Igual o Daniel falou, o que é elogiado, a gente precisa elogiável, a gente precisa elogiar. Que bom que ele ouviu as pessoas, né? Caiu em si e finalmente fez uma crítica contundente aí o grupo, posicionou o grupo como que ele que é um grupo terrorista. Outro exemplo, por exemplo, é o Biden, que há 3 dias atrás disse o seguinte, ó, de acordo com o Wall Street Journal, o presidente Biden condenou o ataque terrorista do Hamas em Israel, chamando de um ato de puro mal, né? Matou 14 americanos e, de acordo com o presidente Biden, massacrou até então, era esse o número que ele tinha, mais de 1.000 pessoas, né? 1.000 civis, né? Fora os envolvidos aí nessa guerra. Então, a gente precisa dar nome aos bois. Eu penso que esse negócio de ficar passando pano, ficar relativizando tudo, crimes inclusive, é o que nos traz essa desordem que a gente vê hoje, essa inversão de valores. A gente precisa dar o nome às coisas como elas são, né? Eu acho que expor essa parte é parte da punição, né, a essas pessoas. Hoje em dia, por exemplo, o Thiago aqui tem amplo conhecimento em jornalismo, um criminoso pode ser flagrado cometendo alguma coisa e você tem que chamar de suspeito. Então, a gente não pode cair nessa esteira mais. A gente precisa dar nome aos bois. A gente precisa dizer o que as coisas são. E o Hamas é um grupo terrorista. Que bom que ele caiu em si e agora fez uma crítica contundente. É bom até aos olhos do mundo, porque a União Europeia, enfim, N países já se posicionaram contra e o Brasil não poderia ficar do outro lado. Ficaria muito ruim.